Bom dia. Semana passada nós voltamos do nosso parênteses, da nossa jornada aí por Apocalipse, Daniel, nós voltamos para 2 Crônicas. Hoje nós estamos voltando para 2 Reis, porque agora nós vamos, como eu expliquei, nós vamos retomar a sequência da história de Elias e Eliseu, né? Nós já vimos a história de Elias e agora vamos estudar a história de Eliseu. E essas duas histórias, né, Elias e Eliseu, só se encontram nos relatos de Reis. 1 Reis, Elias, e 2 Reis, os primeiros capítulos, temos a história de Eliseu. Se você pegou a folha, no verso, né, num lado tem um esboço, do lado do verso, né, tem um mapa que nós vamos mencionar daqui a pouquinho, e tem um diagrama, está bem pequenininho. Quem tem as outras folhas, eu já dei esse mesmo diagrama, bem maior, acho que na folha 22, uma coisa assim, mas eu estou colocando aqui novamente para vocês poderem ver a relação de Elias e Eliseu, que tem 3 quadradinhos, depois embaixo tem a era de Acabe, mas tem os reis de Israel na parte de cima desse diagrama, que mostra Acabe, Jezabel, depois Acasias, depois Jorão. E embaixo você vê onde Elias atuou em relação a esses reis. Então, se você está olhando, Elias começou, nós não sabemos o ano exato, mas ele começou durante o reinado de Acabe. Não sabemos quantos anos Acabe já era rei quando Elias apareceu, 1 Reis 17. Então, nós não temos datas exatas. Nós só sabemos que Elias começou durante o reinado de Acabe. Então, acima de Elias você vê os reis de Israel. Abaixo desse quadradinho de Elias você vê os reis de Judá. Então, quando Elias começou, Acabe e Jezabel estavam reinando em Israel, nas 10 tribos, e abaixo você vê o rei Josafá. Então, só completem isso, vocês anotem que esse tempo de Elias nós não sabemos exato, mas vamos colocar mais ou menos 25 anos, mas é mais para menos do que para mais. Eu já vi até alguns comentaristas falando que Elias só atuou durante 14 anos. Não sei de onde que eles tiraram isso, eu acho que isso é uma estimativa muito baixa. Mas provavelmente o máximo de tempo, não de vida, mas do relato bíblico, né? Desde quando aparece 1 Reis 17, que Elias apareceu, primeira coisa que tem na história de Elias, como nós já vimos, é que ele aparece diante do rei Acabe, dizendo que não vai chover até quando ele falar. Então, esse é o tempo de Elias. E Eliseu já ficou bem mais tempo. Então, nós estamos começando a estudar Eliseu agora. Nós vamos fazer várias introduções hoje. Não vamos falar muito sobre... não vamos começar o relato de Eliseu hoje, mas nós vamos fazer várias coisas mais a título assim, de introdução. Mas também tem diferenças se você for pesquisar, porque não tem data exata. Então, algumas pessoas colocam Eliseu até de 60 anos de ministério, mas eu colocaria 50, que é até essa questão de Eliseu ter recebido uma porção dobrada, até dar certo, mas nós não temos esses números exatos. Eu não posso dizer, Elias foi 25 e Eliseu foi exatamente o dobro, 50, não posso dizer, mas mais ou menos nós podemos dizer que você tem acima e abaixo os reis que estavam em Israel e em Judá durante esse tempo, ok? Então, a gente não vai tornar a estudar todo o texto de 2 Reis 2, mas abram suas Bíblias em 2 Reis 2, que nós vamos ter que retomar os detalhes de Elias no final, como que ele passou o bastão para Eliseu, para a gente começar o estudo de Eliseu.
Mais uma vez, lembrando que então só os relatos de Reis, primeiro Reis, segundo Reis, que contam a história desses dois grandes profetas. E é uma história bem diferente, porque durante todo esse tempo de reino dividido, que a gente tem em primeiro e segundo Reis e em segundo Crônicas, normalmente a história bíblica, ele foca nos reis. Então tinha tal rei, aí ele fez isso. Pode mencionar algumas outras pessoas, mas o personagem central é o rei. Mas agora, nesses capítulos que falam de Elias e Eliseu, a parte central, a figura central não é o rei, é o profeta. Então é um foco bem diferente também. Bom, várias coisas já foram ditas, nem todo mundo estava presente nas aulas quando foram ditas, e nem todo mundo que estava presente nas aulas vai lembrar. Mas eu não posso repetir tudo. Nós estamos falando aqui sobre essa dupla, essa sequência de Elias para Eliseu. É uma coisa muito significativa. E rapidinho aqui, eu coloquei aqui uma relação de alguns outros, não são todos, mas algumas outras gerações sucessivas. Em todas as gerações, Deus está continuando com a sua obra, existe uma continuidade entre todas, não é só essas aqui não. Desde o início da Bíblia, desde o início do plano de Deus, Deus não tem cortes no seu plano. Tem crises, tem momentos que muda, mas o plano de Deus está sempre prosseguindo. E por isso que a gente estuda o Velho Testamento, não só para ter boas histórias para contar para os nossos filhos, que é uma coisa muito boa, né, da gente fazer, mas não é só para isso, não é só para tirar uma inspiração de uma pregação, isso não é errado também. Eu posso pegar Davi e Golias e pregar sobre vitória, eu posso pegar Samuel, quando Deus chamou Samuel, quando era criança, eu posso tirar mensagens tremendas de acontecimentos isolados. Nós aprofundamos aqui nessas aulas para entender essas histórias, mas nós temos um foco diferente do que pegar essas histórias isoladamente. Nosso foco é ver realmente a continuação, a sequência, a linha de ação. Por que a gente estuda história com o povo de Deus? Não é só pastor, seminarista, teólogo que deve estudar a história da igreja, a história do povo de Deus. Todos nós precisamos saber quem nós somos. Os judeus, que são o povo natural de Deus, que manteve essa linha da ação de Deus durante a história, eles são um exemplo tremendo disso. Eles conhecem a história. Os filhinhos deles vão para a escola e estudam lá na escola como tudo começou. Nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Eles conhecem as histórias, eles sabem onde eles estão, em que ponto, como é que ficou, Deus prometeu para Abraão, o que aconteceu durante a história e como é que está hoje. Durante toda a história os judeus estudaram isso, os cristãos nem tanto, mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos saber também quem nós somos, que nós somos enxertados, também somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, nós fazemos parte, nossas raízes estão nessa história também, mas nós precisamos saber a história bíblica e a história da igreja também, para saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, todas as gerações têm uma sequência, mas nesses exemplos, que eu poderia até achar algumas outras, mas essas são as principais, nessas sequências nós vemos muito claro como Deus não termina o propósito dele, mesmo o propósito, não o propósito amplo final, mas a missão que Deus deu, o chamado que Deus deu para a primeira personagem aqui, não foi terminada na geração dele. Então isso é muito interessante, não é tão bom para a pessoa, todas essas pessoas. Principalmente, eu não estou colocando Elias e Eliseu porque nós estamos estudando aqui, mas Elias e Eliseu faz parte desse quadro, ok?
E a pessoa que recebe o chamado de Deus, a missão de Deus, e não termina, é algo frustrante, é algo difícil para aquela pessoa suportar. Abraão, Isaac e Jacó é um pouquinho diferente, porque o chamado que Deus deu para Abraão foi muito longo, foi para gerações muito futuras. Então é um pouquinho diferente, mas eu só coloquei aqui porque toda a história do povo de Deus começa com Abraão, Isaac e Jacó. E continua, né? Jacó morreu no Egito, né? Mas ele falou... vocês têm que me tirar daqui. José, filho de Jacó, morreu também. Falou assim: vocês vão tirar meus ossos, vocês vão me levar para a terra prometida. Então eles estavam sempre olhando para o futuro. Hebreus 11 explica isso melhor do que eu, né? Fala sobre todos os heróis da fé e depois termina o capítulo falando: esses homens e mulheres, esses heróis da nossa fé, eles receberam promessas de Deus, viveram em função daquela promessa, a vida deles era em torno daquilo. A Bíblia fala que Abraão não procurava uma cidade terrena, ele procurava uma cidade que o fundador e quem era o construtor seria o próprio Deus. Então, eles olhavam para o cumprimento de uma promessa, mas nenhum deles, em toda aquela lista tremenda de Hebreus 11, eles não viram o final, eles não viram a resposta. Eles morreram abraçando a fé e falando com a próxima geração: continue esperando, continue aguardando, continue crendo nessa promessa. Não é uma promessa ilusória, não é uma coisa que não vai acontecer, é algo que realmente vale a pena você dar a sua vida em favor desse propósito. Então, a promessa, né, cada geração, eles viviam em função de passar para a próxima geração, eles davam a bênção. Né? Cada patriarca, eles são conhecidos como patriarcas, cada patriarca ele abençoava a próxima geração, ele passava para a próxima geração. Você tem que esperar nessa promessa, e não só esperar numa promessa, você tem que conhecer o Deus que deu a promessa. Cada um deles teve encontros com Deus, o próprio Deus repetiu a promessa. Quando Deus apareceu para Isaac, ele falou assim: eu sou o Deus de Abraão, a promessa que eu dei para ele, eu estou dando para você também. E Jacó também, e cada um, né? Então, é a promessa, é a visão, é a missão que passa de um para o outro. Mas aqui a partir do 2, que são esses exemplos de duplas, né? Deus deu uma missão para Moisés, e todo mundo deve lembrar da história. Moisés ficou triste, é uma coisa até difícil da gente entender, mas se a gente puder entender esse propósito de Deus, que é outra geração que cumpre. Mas quando eu não sei você, eu leio a história de Moisés, e até tem aquela situação, né, em que o povo murmurou pela 20ª vez, né? O povo murmurou que não tinha água, e aí repetiu-se uma situação que já tinha acontecido antes. Bem no início da jornada no deserto, tinha acontecido isso, e Deus tinha falado com Moisés: pega a sua vara, fere a rocha e vai sair água. Aí aconteceu uma outra situação, num outro lugar, não tinha água, tinha uma rocha, e o povo murmurou. Para o crédito de Moisés, que seria diferente de muitos de nós, porque eu já conheço essa história, eu já passei por isso, Deus já me falou como é que faz nessa situação, vou fazer igual. Nem fala com Deus, muita gente faz assim, né? Eu já vivi essa situação, eu já aprendi a lição. Gente, dependência de Deus, tudo bem, nós aprendemos, nós recebemos instrução de Deus, mas cada vez nós devemos ir a Deus: Deus, e agora? É diferente? O Senhor quer agir de uma forma diferente?
E Deus falou com Moisés, não quero parar nessa história, mas Deus falou com Moisés, fala com a rocha, não fira a rocha, fale com a rocha. Só que Moisés ficou bravo com o povo e Deus não tinha falado, Moisés, eu estou bravo, mostre para o povo que eu estou bravo. Não, Deus não falou isso com Moisés. E Moisés foi lá, falou bravo com o povo, feriu a rocha. Tudo tem significado espiritual, mas o importante é que ele não fez do jeito que Deus mandou. E Deus falou assim, Moisés, vem cá. Vem cá, Moisés, vamos conversar de novo, né? Vem cá, Moisés. Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Gente, eu choro nessa passagem, porque um homem que foi fiel durante tantos anos, chegar nesse ponto, a gente não pode falar que Deus é injusto, mas não passa na sua cabeça? Deus, o Senhor foi duro demais com Moisés, podia ter dado uma segunda chance, podia ter falado assim, Moisés, se você fizer isso mais uma vez, né? Podia ter falado isso, né? Mais uma vezinha, você não, sem chance. Mas isso fazia parte de algo que estava escrito antes. É difícil a gente entender essas coisas, mas de alguma forma Moisés, ele não podia, dentro do plano de Deus, ele foi um gigante. Moisés, a Bíblia fala, nenhum homem falou face a face com Deus como Moisés. Mas ele não podia terminar a missão dele. Porque a missão dele, a missão que Deus deu para ele, lá na sarça ardente, Deus deu uma missão para Moisés. Você vai tirar o povo do Egito. Muito bem, ele fez, não foi? Você vai tirar o povo do Egito. E que mais? Como é que é o resto da missão dele? Você vai levar esse povo para a terra prometida. Não é isso? Adianta tirar o povo? Tirar e não levar para o destino? Adianta? Não adianta. Não adianta. E nós, como povo de Deus, nós, como líderes de outras pessoas à nossa volta, nós não entendemos isso. Muitas vezes a nossa preocupação é tirar a pessoa do mundo, tirar nossos filhos do caminho mau, tirar alguém, um amigo, não é isso? É lógico, esse é o começo, mas esse não é o fim. Tem uma finalidade da missão, que é tirar o povo. Tudo bem, tem que passar pelo deserto, faz parte, mas quando Deus deu a missão, ele nem falou de deserto. Ele falou assim, a missão é tirar e levar. Tirar e introduzir na terra prometida. E Moisés não pôde introduzir. É algo triste. Eu queria só que vocês olhassem um pouquinho nesses três grandes exemplos do Velho Testamento, incluindo Elias e Eliseu, que eu não pus aqui. Se vocês quiserem colocar junto, assim, né, para poder comparar esses três, porque eles são muito semelhantes nesse aspecto. Então vamos falar de Davi e Salomão. Davi é outro homem por quem a gente chora. A gente talvez entenda mais do que Moisés, porque aos nossos olhos Moisés errou, mas não foi, né, assim, no meu julgamento, né, não foi tanta coisa assim. Ele ficou bravo, bateu na rocha em vez de falar com a rocha. Eu poderia pensar, Deus, não foi uma transgressão que deveria privar Moisés de entrar na terra prometida. Agora, Davi, embora a Bíblia não associe o pecado de Davi, o grande pecado de Davi com Batseba, a Bíblia não fala que foi por causa desse pecado que Davi não completou a missão. Mas se você pensar no pecado de Davi, você pode até pensar, não, Davi sim, Davi errou feio. Mas pense bem, na verdade, quando Deus falou com Davi, Davi não tinha pecado ainda. Deus sabe todas as coisas, pode até ter estado dentro da equação, não sei, mas a Bíblia não nos dá esse direito. Mas, na verdade, o que eu quero falar com vocês é só sobre esse sentimento. Davi, segundo Samuel 7,
Davi, ele recebe, a Bíblia nem fala que foi Deus que inspirou, claro que foi Deus, né? Mas a Bíblia não fala que foi uma revelação, que foi um profeta. Não, a Bíblia fala que Davi, de repente, olhou para tudo que estava acontecendo, tudo que Deus tinha feito, as vitórias, e ele morava numa casa muito confortável, e a arca só estava numa tenda, e que ele colocou diante de Deus, assim, Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. Então, não foi igual Moisés recebeu uma missão direto de Deus. Eu estou chamando você para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Não, Davi, ele recebeu algo, brotou no coração dele. Claro que brotou do coração de Deus, mas foi algo que brotou no coração dele. Ele falou com Deus e Deus falou, explicou tudo, mas se você olhar a resposta, se eu simplificar o diálogo de Davi e Deus naquele capítulo, é assim, Davi fala, Deus, eu tive uma ideia, vou fazer uma casa para o Senhor. E Deus manda toda uma resposta elaborada, mas se for simplificar, é incompleta, né? Mas se for só simplificar essa parte, Deus fala assim, não, você não vai fazer essa casa. Mas essa casa vai ser feita, mas não é você que vai fazer. Gente, é duro isso. Eu queria que você sentisse um pouco esse drama aqui. É duro isso. É duro você falar assim, Deus, brotou uma coisa no meu coração, e depois Deus ficou apaixonado por Davi. Já estava, mas Deus ficou mais apaixonado por Davi por causa disso. Não foi uma coisa que Deus não gostou. Se Deus tivesse falado assim, que isso? Não quero casa. Ele começa a resposta quase falando isso. Eu nunca tive casa, eu nunca falei com ninguém que eu quero casa. Então, até dá a impressão assim, Davi, você não é isso. Você está querendo, né? Você já fez isso com alguém que você ama? Assim, eu quero dar um presente. Aí você dá um presente e a pessoa, né, talvez por educação, não fale nada, mas assim, não acertei. Eu não acertei, não foi o que ela queria, não foi o que ele queria. Deus podia, assim, quase estava sendo isso. Davi, eu nunca pedi uma casa, mas Deus depois vai revelando que ele ficou apaixonado. Ele escolheu Jerusalém por causa disso, ele escolheu a linhagem de Davi por causa disso. Mas Davi, você não vai fazer a casa. Então, quem fez foi Salomão. Então, eu estou procurando relacionar isso. Depois tem esses exemplos do Novo Testamento, mas eu quero falar agora sobre Elias e Eliseu, porque, na verdade, esses três exemplos do Velho Testamento que são mais semelhantes. Tá? Então, nós temos Moisés, nós temos Davi e vocês conseguem fazer o paralelo com Elias? Conseguem? Lembra, né? Tente lembrar do que nós estudamos sobre Elias. Quem é Elias? Elias também a gente não tem aquele chamado registrado na Bíblia. Se teve um chamado específico, provavelmente teve alguma coisa. Elias não ia aparecer diante do rei Acabe sem ter tido um encontro com Deus, obviamente. Mas o relato bíblico é muito estranho. Acho que não tem uma outra personagem na Bíblia que aparece tão sem precedentes. Tem Melquisedeque, mas a gente conhece pouca coisa sobre Melquisedeque, né? Que Melquisedeque aparece lá, depois é usado como uma figura de Jesus, e você não sabe de onde que ele veio, né? Mas a gente não sabe quase nada sobre ele. Mas normalmente as pessoas na Bíblia, você tem alguma coisa, né? Principalmente os personagens que têm mais história, você tem alguma coisa, como é que Moisés nasceu, Abraão, onde que ele estava, tem alguma coisa que vai explicando precedentes na história da pessoa. Elias aparece na Bíblia como um cara já pronto. O que Deus fez para prepará-lo, nós não sabemos. Mas ele aparece já numa altura, numa estatura, porque ele fala com Acabe, ele fala, não vai chover, senão segundo minha palavra. Gente, é muito difícil Deus
endossar a palavra de um homem. Tem que ter muita preparação, tem que ter muito precedente para chegar nesse ponto. Então Elias, ele já chega lá. Então nós não temos o registro do chamado, o que Deus falou. Então nós vamos deduzir o chamado de Elias pelas ações dele. O chamado de Elias não foi de fechar os céus, isso foi uma parte que ele fez para chegar ao objetivo dele. Qual era o chamado de Elias? Como é que a gente pode entender o chamado de Elias? Vendo o que ele fez, toda aquela questão de não chover, durante 3 anos e meio, foi uma preparação, mas no capítulo 18, que nós já estudamos, Elias convoca o povo de Israel, convoca o rei de Israel, convoca os falsos profetas que Jezabel colocou, ele convoca todos para aquele grande confronto. E o que Elias quer com esse confronto? Ele quer se mostrar? Ele quer mostrar que eu sou tal? O que Elias quer com aquele confronto? Ele quer mostrar quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus, e quando ele ora lá, ele fala, né, depois que os profetas de Baal têm a chance deles de trazer fogo do céu, quando Elias ora, ele fala assim, eu estou aqui, acho que vale a pena vocês olharem e ver o texto, né, vai ser melhor do que as minhas palavras, né? 1 Reis 18, 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Então, eu estou tirando a missão de Elias desse texto, ok? Qual é a missão de Elias? A missão de Elias é mostrar quem é Deus. E lembra do nome de Elias? Quem sabe o que quer dizer o nome de Elias? O que Elias significa? O Senhor é Deus. O Jeová é Deus. Já. Né? Elias, né? Vem acho que do grego, mas se fosse, por exemplo, em inglês é Elijah, Yah, de Yahvé. Então, eu sempre fico pensando assim, se alguém fosse anunciar, se Elias tivesse chegado, assim, não faz a imaginação minha, né? E, aliás, não aconteceu porque, pelo que eu entendo da história, Elias foi entrando. Eu acho que ninguém anunciou Elias, eu acho que ele não pediu licença de ninguém, era típico dele, ele tinha uma aparência meio estranha mesmo para aquela época, né? Todo, assim, a roupa dele, o cabelo, a barba, assim, era diferente. E ele foi entrando e todo mundo, assim, acho que nem conseguiram pensar direito. Quando viram, ele já tinha entrado, né? Mas eu sempre fico pensando, se alguém fosse anunciar, eu quero falar com o rei. Quem quer falar? Elias, mas Elias, na língua deles, eles não eram como nós, assim, Elias significa, o nome era Jeová é Deus, meu nome é Jeová é Deus. Quem quer falar com o rei? Jeová é Deus. Tá bom, pode entrar, né? Jeová é Deus, esse é o nome de Elias. Então a missão dele é mostrar que Jeová é Deus. Então ele fala assim, Deus, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo. Lembra que servo é escravo, ele não estava assim como eu sou o grande servo de Deus, não tinha nada dessa conotação de exaltação, e que eu sou teu servo, não, ele está dizendo assim, o Senhor é Deus, eu sou simplesmente alguém que está cumprindo as tuas ordens, é isso que ele quis dizer, eu sou teu servo e segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. 37, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. Então, eu estou colocando 2 pontos importantes aqui na missão de Elias. Primeiro, mostrar quem é Deus. Segundo, voltar
trazer de volta o coração do povo para Deus. E não está nessa oração, mas está nessa história. Terceira coisa, está implícito nas primeiras duas. Aliás, todas as três, elas formam um pacotinho junto, né? A gente está separando só para entender as partes. Mostrar que o Senhor é Deus, que Jeová é Deus. Trazer o coração do povo de volta para Ele. Arrependimento, isso é arrependimento. Voltar o coração do povo para Deus. E terceiro, acabar com o culto a Baal, que Jezabel implantou, né? Já existia antes, mas Jezabel fortaleceu, introduziu, fez templo e tudo mais para realmente criar algo forte, para tornar assim a religião estatal de Israel. Então, implícito nisso aí é acabar com o culto a Baal. Então, agora vamos terminar a nossa análise. Assim como Moisés, assim como Davi. Lembra rapidinho, eu preciso repetir essas coisas, porque senão a história de Eliseu não faz sentido. Lembra o que aconteceu com Elias? Fechou os céus, aconteceram outras coisas durante os 3 anos e meio, várias coisas, vários milagres. Terminou os 3 anos e meio, Elias aparece de novo, chama todo o povo, tem esse confronto, Deus manda fogo do céu, no final já começa, assim, então esse momento no Monte Carmelo, né, do capítulo 18, é um passo grande em direção a cumprir a missão de Elias. Eu quero que vocês peguem essa ideia, a missão de Elias, mostrar quem é Deus, trazer o coração de volta para Deus e acabar com o culto a Baal. Ele mostrou quem era Deus. Ele não, o próprio Deus, né? Mas é a missão dele, Deus usou. Mostrou quem é Deus? Sim. Trouxe o coração do povo de volta? Pelo menos parcialmente, porque quando, vocês estão no capítulo 18, quando termina de cair o fogo do céu, versículo 39, o povo cai com o rosto em terra, fala assim, Jeová é Deus. Eles estavam falando do nome de Elias, né? Jeová é Deus, Jeová é Deus. Então, eles reconheceram que Deus, Jeová, era realmente o Deus. E outra coisa, quando terminou também, eles pegaram 450 profetas de Baal e mataram. Então, a missão está caminhando. Só que aí no capítulo seguinte, se você estiver acompanhando, capítulo 19, versículo 1, Jezabel, que não estava presente nessa grande cena, ela fala assim, ela manda um mensageiro. Eu também nunca entendi, porque se ela mandou um mensageiro, o mensageiro chegou para Elias, por que ela não matou ali mesmo, né? Mas ela manda um mensageiro para dizer, vou te matar. Tá bom, vou te matar. Assim você fica sofrendo até a hora que for morrer. Manda um mensageiro e fala assim, vou te matar. E Elias foge, tem toda a história que ele vai embora e vai encontrar com Deus lá no Monte Sinai. Mas a questão aí Elias fica pedindo a morte, né, nessa viagem, ele pede a morte, e ele está assim, bem desanimado, bem em crise. E quando ele tem a chance que Jó queria, que muitos de nós, assim, você não gostaria, assim, quando você está com muita pergunta, você não gostaria de, com todo respeito, né, de colocar a sua pergunta diante de Deus. Assim, Deus, me responda uma coisa. Por quê? Acho que a nossa pergunta é sempre por quê, né? Por quê? E foi isso que Elias fez. Elias tem a chance de falar diretamente com Deus. Elias, o que você está fazendo aqui? O que você quer falar? E o que ele fala? Ele fala, Deus, eu fui muito zeloso, arrisquei minha vida, fiz tudo o que o Senhor mandou, mas agora, olha, vocês estão no capítulo 19, olha o que ele diz. Eu quero que vocês peguem isso para a gente poder entender por que Eliseu. O que acontece? Exatamente nesse momento
que Eliseu é mencionado a primeira vez. Então, nessa fala de Elias com Deus, ele diz o seguinte, versículo 10, 19 e 10. Tenho sido muito zeloso, e zeloso é essa mesma palavra ciumento. Eu tenho tido muito ciúme do teu nome. Eu tive muito zelo, muito ciúme. Eu lutei em favor do teu nome, da tua honra. Pelo Senhor Deus dos exércitos. Aqui eu vou inserir uma palavra. Porém, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Tudo bem, ele está se colocando, quase todo mundo que prega sobre essa passagem fala assim, nossa, Elias achava que era o único, e Deus respondeu, você não é o único, tem mais 7.000. Mas tudo bem, ele estava vendo as coisas fora de proporção, normalmente isso é muito comum, né? Entre nós, a gente vê as coisas fora de proporção, a gente vê a nossa participação fora de proporção, mas Elias foi um homem importante, foi um homem chave no plano de Deus, ele não estava errado em falar isso. Mas ele está dizendo assim, Deus, você pode, assim, no jeito dele falar, ele está muito voltado para si mesmo, mas eu quero que você saia disso um pouquinho, para entender que ele está dizendo, Senhor, a minha missão que o Senhor me deu para fazer não está avançando, porque eu fui enviado para mostrar que o Senhor é Deus e para trazer o coração do povo de volta para Deus, mas o povo continua, ele estava entendendo que tudo bem que eles falaram só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas Jezabel continua no trono, ela continua mandando, o culto a Baal não acabou, não tem mais profetas, ele está errado nisso, mas ele está dizendo não tem mais profetas e estão quase acabando comigo também, ou seja, a minha missão foi frustrada, eu não terminei, não consegui terminar a minha missão. Deu para entender? Essa é a ideia central. Ele está dizendo, minha missão não foi completada. E Deus respondeu. É muito interessante isso, Deus não respondeu um monte de perguntas. Ele não foi explicar, Elias, vem cá, não chore assim, né? Você é importante sim, eu gosto de você. Ele não ficou falando essas coisas. Claro que Deus, né, amava, ele estava junto, e até o momento de passar a mão na cabeça já tinha passado, porque quando ele estava pedindo a morte, Deus mandou um anjo que trouxe água e alimento sobrenatural. Então, eu acho que Deus passou a mão na cabeça dele sim, né? Vai nessa tua força, tal, você vai chegar lá. Mas, nesse momento, ele não fica dando muita explicação. Ele fala assim, Elias, sua missão não acabou. Volte lá, você fugiu. Ele foi para longe, né? Quando nós estudamos aqui, eu mostrei assim, ele foi para outra extremidade. Israel é lá no norte, ele foi para fora de Israel, para fora do deserto, assim, para o deserto Sinai, ele foi para longe, assim, tipo, mais longe que ele podia chegar, mas também porque ele queria encontrar com Deus no Monte Sinai, mas ele estava fugindo. Mas Deus falou assim, volte lá, e você vai fazer 3 coisas. Você vai, versículo 15. Volta pelo teu caminho, ou seja, você veio para cá, agora volte pelo mesmo caminho. Pode voltar. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. Bem como a Eliseu. Nunca alguém ouviu falar de Eliseu. A primeira vez que aparece o nome de Eliseu. E é isso que é diferente em todos esses casos. Moisés foi chamado diretamente por Deus, mas Josué foi escolhido e preparado e chamado por Moisés, não diretamente por Deus. Salomão era filho de Davi. Quem ouviu de Deus foi Davi.
Salomão não ouviu de Deus. Salomão, eu estou te dando uma missão. Não. Quem deu a missão para Salomão foi Davi, o pai dele. Agora, aqui é Deus com Eliseu, é Deus que está falando, mas ele vai usar Elias, que no final do capítulo, Elias vai voltando, ele passa por um campo onde Eliseu está arando na fazenda do pai dele, e Elias, que não gosta muito de falar, não fala nada, só joga a capa em cima dele. E ele que entenda, o que quer dizer isso? Joga a capa e vai embora. Peraí, para aí. Não, o que eu fiz com você? Eu não fiz nada. Gente, que jeito estranho de chamar, né? Então, mas Deus chamou. Deus chamou. E olha, mais uma coisa aqui, que nós vamos ver ao longo da história de Eliseu. Versículo 17. Só terminando o versículo 16. Então, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Eu não sei. Bom, se Elias estava querendo desistir, era bom achar um sucessor, né? Mas muita gente não quer um sucessor. Eles querem eles continuar. Então, aqui, Deus está falando assim, olha, aquilo que precisa acontecer para cumprir a sua missão, principalmente em relação a acabar com o culto a Baal e a tirar esse vírus que entrou na linhagem de Israel e depois de Judá também, isso que precisa acontecer, vai acontecer através dessas três pessoas: o rei da Síria, o novo rei de Israel e o novo profeta. E aí ele diz, no versículo 17, quem escapar da espada de Azael, da Síria, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Isso é difícil a gente entender, porque Eliseu não tinha espada e não saiu matando. Mas é algo para a gente ir caminhando. Eu só queria que vocês vissem essa introdução, essa forma de ver assim, Elias não terminou a missão dele. Então, assim como Moisés e assim como Davi, Elias também recebeu um chamado, recebeu um encargo de Deus, mas ele não pôde ver o final. Porque essas três coisas que Deus deu para ele no Monte Sinai, Elias só fez uma, só ungiu Eliseu. Só isso. Ele não fez as outras duas. Quem vai fazer as outras duas é Eliseu. Então, isso é um sinal mais forte ainda de que a missão que Deus deu para Elias seria completada, seria terminada pelo profeta Eliseu. Então, gente, tem muita coisa implicada nisso, né? A gente não vai ter muito tempo, né, para falar assim mais detalhadamente sobre isso, mas é uma coisa muito intrigante, assim, como que Deus passa de uma geração para outra. Eu tenho já falado muitas vezes sobre isso, como Josafá não passou para o filho dele, etc. Então, essa questão de passar para a próxima geração é algo que muita gente tem recebido como encargo de Deus. É uma coisa importantíssima entender como Deus quer passar isso para frente. E nós estamos interessados, eu espero que você esteja junto comigo nesse interesse, porque todos eles poderiam representar um cumprimento escatológico, ou seja, um cumprimento futuro. Talvez Josué não seja tão claro, mas eu quero que vocês vejam rapidinho aqui. Nós vamos estar provavelmente sempre voltando para essa comparação, porque uma das coisas que eu quero ver com vocês e que eu não sei muito, eu estou nessa jornada junto com vocês, estou procurando respostas e gostaria de contar com as orações de vocês para que a gente realmente pudesse ver o que Deus quer nos mostrar. Nós somos muito pequenos, não temos importância nenhuma, pelo menos aos olhos humanos, assim, esse grupinho, mas nós estamos aqui estudando a Bíblia. Deus sabe por que nós estamos aqui. Amém?
Vocês acreditam nisso? Eu estou aqui pela graça de Deus, continuando aqui, não sei se faz 15 anos, 16 anos que nós estamos fazendo esse curso, nós estamos numa jornada. Eu estou procurando, Deus, eu não quero só saber fatos interessantes, eu gosto disso, vamos pesquisar, vamos cavar mais, quem era Eliseu, como é que foi, mas não, assim, esse não é o meu propósito. Meu propósito é descobrir o que quer dizer Elias para a nossa geração. E a gente já viu muito sobre isso, Elias, 2 testemunhas, final, a gente ficou aulas falando sobre isso. Mas agora vem uma pergunta muito óbvia, mas se Elias faz parte das 2 testemunhas, depois dele Jesus volta, quem é Eliseu? Onde que entra Eliseu? Então, só olha essas 3, eu estou focando nessas 3 duplas aqui, né? Moisés, Josué, Davi, Salomão e Elias, Eliseu. Olha só a figura. Moisés não conseguiu entrar na terra. A terra prometida não é o céu, não é nem o reino milenar em si, porque a igreja já entrou na terra prometida, no livro de Atos, eles já entraram na terra prometida, em outros momentos também houve restauração, mas não houve uma conquista perfeita, não chegamos à plenitude, né? Mas o nome Josué é significativo. O nome Josué, no hebraico, é o mesmo nome Jesus no grego. É o mesmo nome, é Jesus. Então, não precisa nem ficar pensando muito sobre quem Josué representa. Ok? Então, Josué é aquele que, né, Moisés, tem outros aspectos das figuras, assim, mas nesse ponto de pensar, Moisés não entrou na terra prometida. Ele não pôde entrar, foi um gigante, falou com Deus, alcançou coisas que nenhum outro homem alcançou, nem antes nem depois. Mas não foi suficiente. O erro, que lógico para Deus avalia as coisas diferentes de nós, mas o erro que para mim foi um erro não insignificante, mas não foi. Deus, coitadinho de Moisés, não é possível, né? Para Deus não era assim, mas a questão não é só essa, a questão ele representa a geração humana que precisa de Josué chegar para poder entrar na plenitude, entendeu? Então, nesse sentido, tem outro significado de Josué e de entrar na terra, podemos entrar assim tudo, mas nesse sentido, essa dupla significa o máximo, alcance máximo que os homens vão chegar, que o povo de Deus vai chegar, mas nós não vamos entrar na plenitude sem a volta de Jesus, né? Isso é uma coisa clara. Davi e Salomão também. Davi, ele também representa a última, isso é mais claro do que Moisés e Josué, porque Davi é o ponto final do projeto que Deus estava desenvolvendo na terra. Ele chega ao ponto assim, de reino, de Jerusalém, trazer a arca, tudo mais, mas a casa de Deus, onde Deus vai morar permanentemente, não é Davi, ele não consegue fazer. Salomão é uma figura clara, tirando a parte negativa dele, né? Mas ele é uma figura clara do reino milenar, da paz, da glória, né? Da plenitude que veio depois, né? Então também é uma figura daquilo que vai se completar em Jesus e no reino milenar. E Elias e Eliseu também, porque Elias é aquele cara enigmático. Nós vamos depois fazer algumas comparações entre ele e Eliseu, mas ele é uma pessoa muito ele é muito colérico, ele é muito bravo, ele traz juízo, mas ele não chega lá onde precisa. Eliseu é uma figura mais... Olha a comparação dos dois nomes. Elias significa Jeová é Deus. Eliseu significa Deus é minha salvação. Eliseu significa Deus é minha salvação. É mais ou menos a mesma ideia, porque Jesus, eu falei assim, Josué é o nome
Jesus. Mas o que esses dois nomes significam? Significa Jeová salva, porque ele salva. Está lá em Mateus 1, quando o anjo deu a José o nome que deveria colocar sobre a criança que nascer, ele falou assim: o nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, todas essas coisas, né, Eliseu é aquela pessoa mais estável, ele convive mais com as pessoas, ele não é aquela pessoa que não conversa com os outros, né? Assim, ele tem mais relacionamento, tá? Então, depois, mais na frente, nós vamos falar sobre essas questões aqui. Só vamos, na sua folha, só vamos falar rapidinho sobre, eu só coloquei aqui mais para a gente lembrar, eu não vou falar sobre esses itens, mas se você tiver com o esboço, então, fatos anteriores sobre Eliseu. Então, primeiro, sim, ele foi designado por nome pelo próprio Deus, quer dizer, Deus escolheu Salomão, né? Não foi Davi que escolheu entre os filhos dele qual que seria. Deus falou com Davi, né? Seu filho Salomão é que vai fazer a casa. Então Eliseu foi designado, nós lemos isso hoje em 1 Reis 19, ele foi designado, Deus falou assim: olha, você vai escolher Eliseu. 2, significado do nome, já falei, que é Deus é minha salvação. 3, não vamos reler essas histórias, né? Mas naquele mesmo capítulo 19, né? 1 Reis 19, Elias chega, né? Como contei só essa parte, né? Elias passou, jogou o manto sobre Eliseu. Eliseu foi atrás, falou assim: espera só um pouquinho. Elias falou assim: você está falando o quê? Eu não falei nada, né? Mas Eliseu não se desanimou e ele atendeu o chamado imediatamente. Ele pegou os bois, matou os bois, fez um churrasco para todo mundo, despediu de todo mundo e foi atrás de Elias para ser o quê? Versículo 4, número 4 aqui. Ele foi ser um servo. Fala nesse capítulo 19 e também nesse texto que está aqui, 2 Reis 3, 11, lá na frente, quando Elias já tinha ido embora, assim, quem que é Eliseu? Eliseu é aquele que derramava água sobre as mãos de Elias. É a mesma coisa que aconteceu com Josué. Josué era o moço, né, o servo, o empregado, né, o escravo de Moisés. E aí tem um grande significado, já falamos outras vezes sobre isso, que Eliseu ficou, isso também é um chute, mas por volta de 7 anos, de 7 a 10 anos, Eliseu ficou só fazendo isso, e acompanhando Elias, que não era pouca coisa, né? Mas lembra que isso começou depois do fogo cair, então ele já perdeu essa primeira parte mais espetacular. Não tem muitas coisas que contam na vida de Elias, a não ser depois quando ele chama fogo sobre aqueles soldados e tal, mas não tem assim tantos milagres que acontecem durante o tempo de Eliseu. Então ele era servo. E depois tem essa história final, que a gente retoma na próxima aula, que ele foi, também não vamos repetir, mas essa história de 2 Reis 2, que só vamos lembrar desses aspectos. Aqui também você pode virar a folha no verso e olhar aqui esses pontos, esses 3 pontos, onde relata que Elias foi caminhando para, quando foi o tempo, né, que Deus ia levá-lo embora. Então, Siló está aqui, mas não faz parte da história, só está aqui para situar. Essa flecha de Samaria significa que onde Elias ficava, que era... Ninguém sabia onde Elias morava, não tinha lugar fixo, mas Elias estava sempre por perto ali de Samaria. O Monte Carmelo ficava mais para o norte ainda. Então esse aqui é só um pedacinho, né? Esse mapa aqui é só um pedacinho de Israel. Tá? Então essa flecha sobre Samaria só significa que Samaria está lá para o norte. Esse lugar
onde Elias foi levado embora, está chegando perto de Jerusalém. Jerusalém é no outro reino, no reino de Judá. Tá? Então, só mais para vocês se situarem. Esse pedaço do mar que tem abaixo de Jericó é o Mar Morto, né? E para cima do Rio Jordão tem uma parte que amplia mais, que é o Mar da Galileia. Okay? Então, é só para vocês mais ou menos imaginarem que parte do mapa que está. Mas a história que começa em 2 Reis 2, quando Elias seria tomado, fala assim, 3 vezes. Então, os pontos eram Gilgal, ok? Os dois estavam em Gilgal, Elias e Eliseu, seu servo, estavam juntos. Aí, 3 vezes vai acontecer esse diálogo. Elias fala, Eliseu, ele é o servo, ele acompanha o mestre em tudo, não se separa nunca. Ele tem que estar lá para Elias lavar a mão, para... né, não sei o que mais, né, porque não sei se Elias tomava banho, não sei se ele não tinha troca de roupa, provavelmente. Então, não sei o que mais que Eliseu tinha para fazer. Mas ele não se separava nunca de Elias. Mas Elias está dizendo, ele é o Senhor, ele que manda. Ele não fala assim, se quiser. Ele fala assim, meio com ordem. Eliseu, fique aqui, que Deus está me mandando para o próximo passo, que era de Gilgal para Betel. Então, Eliseu, fica aqui. E Eliseu fala uma coisa assim, que para um servo devia ser uma coisa meio assertivo, assim, né? Uma coisa forte. Assim, tão certo como vive o Senhor, que era uma expressão que Elias usava, né? Só que Eliseu, ele coloca mais uma na equação. Tão certo como vive o Senhor, e tão certo como vive você, eu não ficaria aqui. Elias não falou nada. Mas ele chega em Betel, o próximo passo, e aí tem um monte de filhos dos profetas, né? eram discípulos. Qual a relação que Elias tinha com eles, eu não sei, porque Elias não ficava perto das pessoas, ele era um cara solitário, mas todo mundo conhecia. E quando chegou, não sei como, dá a impressão que Elias não estava ouvindo, os filhos dos profetas falaram com Eliseu, sabia que hoje seu mestre vai embora? Como que eles sabiam? Porque eles eram profetas, eles tinham revelação. E eles queriam dar uma assim, né? Você sabe que eu sei que ele vai embora. Você sabe também? Ele falou assim, eu sei, fique quieto. Não fale mais nisso, fica quietinho. Porque era um momento muito importante. Todos esses 7 anos, sei lá quantos, que Eliseu ficou com Elias, ele sabe que Eliseu sabe que a missão dele não é jogar água nas mãos de Elias para sempre. Ele tem um chamado. Mas ele tem que esperar. Irmãos, a gente tem que esperar muito tempo. Às vezes muito mais do que 7 anos. Para chegar um momento, mas tem que ser fiel, tem que ser perseverante, tem que ser persistente. E tem que saber, gente, essa eu não vou, assim, o que Eliseu estava dizendo assim, essa eu não vou perder por nada nesta vida. Eu não vou perder. Ele não sabia ainda, Elias não tinha falado com ele. Você tem que estar junto comigo. Ele vai falar isso depois. Então Eliseu não tinha recebido essa ordem, você tem que estar junto comigo quando eu for embora. Mas Eliseu percebeu alguma coisa dentro dele, assim, eu não posso perder, eu tenho que acompanhar até o fim. Irmãos, eu já pensei sobre isso, acho que já falei naquela ocasião, nós precisamos acompanhar. Primeiro nós temos que ser servos de quem Deus está usando, ou servos do propósito de Deus, assim, não é necessariamente assim, eu vou me grudar em uma pessoa, mas eu tenho que ser servo daquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer. Talvez seja um trabalho manual, talvez seja um trabalho humilde, talvez seja uma coisa que eu penso que isso não tem nada a ver com os grandes propósitos de Deus, mas eu tenho que ser fiel nisso. Submisso, fiel, humilde. Mas ao mesmo tempo, percebe como são duas coisas meio opostas? Eu sou humilde, eu faço o que precisa, mas eu não vou perder essa chance não. Josué também não perdia, ele ficava na presença de Deus e não queria mais sair de lá.
Então ele servia Moisés, mas ele tinha ambição de algo mais. Então Deus não quer uma pessoa que diz assim, não, tudo bem, eu vou fazer a minha tarefinha, todo dia a mesma coisa, e eu não quero mais nada na vida. Não, eu quero mais na vida sim. Eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Eu não nasci, desculpe a expressão, assim, eu não estou querendo falar disso em si, mas vamos dizer assim, meu serviço hoje é lavar chão. Eu não nasci para isso, eu estou fazendo isso porque é isso que Deus pôs na minha mão agora. Ou ser motorista, ou fazer uma coisa mecânica, ou sei lá o que Deus pôs na minha mão. Eu vou ser fiel, mas isso não significa, estou dizendo, eu nasci para fazer isso. Não, eu nasci para alguma missão de Deus. E eu não perco essa missão por nada na minha vida. Consegue captar isso, gente? Isso é Eliseu. Ele está dizendo, eu não vou perder. Eu tenho que estar, eu não sei o quanto que Eliseu sabia do que ia acontecer, ele sabia que Elias ia embora, mas ele sabia que era muito importante, ele podia ficar aos 7 anos, fazendo fielmente, se ele não está lá no momento certo, na hora que Elias vai embora, ele não ganha a passagem do bastão, ele não ganha o que Deus tem para ele. Então tem que ir até o fim. Deus está fazendo alguma coisa com a geração anterior, eu preciso acompanhar, eu preciso ajudar, eu preciso ir até o fim. Deus ainda não colocou a unção sobre a geração nova. Eu não sei como aplicar essas coisas, mas de alguma forma nós temos que ir até o fim, até o fim. Eliseu foi um homem que foi até o fim. Então cada uma dessas cidades é de Gilgal para Betel. Isso é importante porque na volta, assim, depois que Elias vai embora, nós vamos estudar como Elias ele vai pelos mesmos pontos de volta. Bem interessante isso. Então, por isso que eu quero que vocês tenham esse mapa para poder visualizar. Então, é de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó. Ficou meio apagada assim a bolinha do Jericó, né? Mas é de Betel para Jericó e de Jericó para o Rio Jordão. São 3 passos, 4 pontos, mas são 3 passos assim, né? Indo para Betel, indo para Jericó e indo para o Rio Jordão. E quando ele chega no Rio Jordão, eu acho que é o momento mais humano de Elias. Porque até então, Elias está tratando Eliseu de uma forma muito dura. Até agora a gente não viu nenhum momento em que Elias fala assim, Eliseu, como você tem sido bom e fiel. A gente não ouve um elogio. Bom, Elias ele não fala quase nada mesmo, né? Mas no último pedaço, fala que eles foram juntos conversando. Olha que milagre, Elias está conversando. Como Jesus conversou com os discípulos nos últimos dias, conversas e conversas que a gente não tem registro nenhum. Ele vai conversando, mas nessa hora, Elias se torna humano, porque ele vira para Eliseu e fala assim, olha gente, valeu a pena esperar, né? O que posso fazer por você? Pode pedir o que você quiser. Gente, um é fazer uma oferta tão generosa e outra é pensar, mais uma vez, que Elias estava tão próximo a Deus, porque, gente, quem sou eu? Eu posso amar meus filhos, eu posso amar outras pessoas, assim, o que você quer? Mas, assim, gente, quem sou eu? Não posso dar nada. O que você quer? Peça para Deus, né? Eu não sei, eu não tenho nada para te dar. Elias fala assim, peça o que você quiser. Olha que fé, que confiança. E Eliseu fala assim, é agora. É esse o momento que eu estava esperando. Eu acho, né, aquela coisa assim, eu achei que ele nunca ia falar isso, né? Ele tinha na ponta da língua o que ele queria. Ele queria uma porção dobrada. E Elias, essa também assim, valeu a pena, né? Porque para você pedir uma coisa e o cara fala assim, você, né? Igual aqueles que falaram com Jesus, pode curar meu filho, não precisa nem ir na minha casa.
Jesus se assustou, Jesus ficou admirado. Eu sempre penso, não tem presente maior. Se eu pudesse ter uma fé que fizesse Jesus... O Criador, vocês, assim, tem muita gente que fala com razão, Deus sabe de todas as coisas, você não pode surpreender Deus. Gente, Deus fica surpreendido. Eu sinto muito de todos os pensamentos contrários, mas Deus quer ser surpreendido por nós. E quando Eliseu pediu para Elias, eu quero uma porção dobrada, você pediu uma coisa dura. Mas você vai ganhar. Se você me vir quando eu for embora. Qual que é a dificuldade? Eles estão juntos. Eu vou embora agora mesmo, mas os profetas estavam olhando de novo, de longe, sabe aqueles filhos dos profetas? Eles ficaram olhando, eles não viram coisa nenhuma. Quantas pessoas será que viram Jesus subindo as alturas acima das nuvens? Estava visível, assim, podia estar visível, mas eu garanto que ninguém mais viu, foi só os discípulos. Não é só, ele tinha que estar ali presente, mas ele tinha que ter olhos espirituais, ele tinha que enxergar, porque não foi uma coisa que o olho natural podia ver. Mas por que ele tinha? Porque ele queria, porque ele tinha anseio, que o coração dele ansiava pelo propósito de Deus. Isso não se trata de realização pessoal. Isso não se trata de eu achar a minha coisa na vida que eu vou viver e ficar feliz para sempre. Não é nada disso. A missão de Deus pode envolver coisas difíceis. O que ele queria era completar. Tem uma missão incompleta. Ele acompanhou Elias, ele viu muitas coisas que aconteceram e as coisas que não aconteceram. E o que Eliseu pediu? Eu quero uma porção dobrada do teu espírito, ou seja, eu quero cumprir a tua missão, eu quero fazer parte daquilo que Deus começou. Deus não pode deixar isso no meio. Então, ele pediu uma coisa dura, mas ele pediu algo que Deus gosta daquilo, Deus ama as pessoas que pedem com esse intuito, com essa intenção. Então, a missão de Elias era acabar com o culto a Baal, levar Israel de volta para Deus e executar juízo sobre a casa de Acabe e Jezabel. Isso é que nós vamos continuar vendo nas próximas aulas. Nossa missão presente é descobrir mais o que Eliseu representa, como que Deus vai cumprir essa missão. Mas eu só quero terminar com essa ideia. Deus dá missões para serem realizadas. Tem coisas pessoais, lógico, cada um de nós aqui tem algo específico que Deus quer na sua vida, mas o mais importante, na verdade, não é a nossa missãozinha, cada um de nós. A coisa mais importante é a missão da nossa geração. Porque isso vai completar o que Deus quer fazer. Então, nosso coração não é assim, Deus, que eu? O que eu vou fazer? E Deus tem umas respostas meio duras, né? Lembra o discípulo que perguntou assim, depois que ele, Jesus falou, acho que para João, falou assim, falou para Pedro, deu a entender que Pedro ia morrer, no final do Evangelho de João. Aí ele falou assim, e esse daí, esse João, que era o discípulo de Jesus amado, o que vai acontecer com ele? Então, Jesus falou assim, se eu quiser que ele fique até que eu volte, o que você tem a ver com isso? Então Deus tem umas respostas, às vezes, que quando a gente fala assim, e eu, Deus? E é melhor não perguntar, não pergunte para não levar uma resposta que você não quer ouvir. Mas a nossa missão é fazer parte da missão de Deus, fazer parte da geração, daquilo que Deus quer fazer hoje. Agora, essa missão, quando a gente é fisgado, nós somos fisgados pela missão de Deus, pelo amor da causa de Deus, a gente não se contenta com outras coisas.
assim, outras coisas, mesmo coisas espirituais ou pessoais, não nos realizam. Então eu estou convidando vocês, eu sei que muitos aqui já foram fisgados, mas assim, eu estou convidando vocês para uma coisa que não é fácil. Não é fácil, não é uma missão fácil, não é uma coisa que vai trazer assim, muita realização e felicidade pessoal, não é a busca de felicidade pessoal, mas é fazer parte do propósito de Deus. E esse propósito de Deus é muito maior do que nós, muito maior do que a nossa vida, muito maior do que nós individualmente, muito maior do que a nossa geração. E tem algo na nossa missão que só pode ser completado pela volta de Jesus. Ok? Tem algo na nossa missão, mas isso não é aquela atitude assim, bom, eu não posso fazer isso, então Jesus volte, resolva tudo. Não é isso também. Porque alguma coisa está faltando, senão Jesus já teria voltado. Ele quer voltar muito mais do que nós. Então não é uma atitude que diz, não, eu não posso fazer, só Jesus vai fazer quando ele voltar. Não, Elias tem algo para cumprir, Davi tem algo para cumprir. Cada geração tem algo para cumprir para que Jesus possa voltar. Então é isso que nós queremos. Senhor, nós pedimos, Senhor, que esse grupinho que está aqui, Senhor, ó Deus, nós não somos ninguém, todos nós temos, eu creio que nós temos essa consciência. Quem somos nós para entender teus propósitos? Quem somos nós para ter uma participação no cumprimento do teu propósito? E quem somos nós para realmente poder preparar o caminho para que o Senhor possa voltar? Mas, ó Deus, que o nosso coração possa ser completamente tomado por Ti. Esse é o nosso desejo, que a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo possam fazer isso em nossas vidas. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.